Consulados do Brasil nos Estados Unidos orientam eleitores para a votação de segundo turno no domingo. Há 6 dias da votação, Casa Branca diz que acompanha com interesse a eleição para a presidência do Brasil. Imigrante cubano chega ao sul da Flórida de avião sem ser interceptado por radares e é preso ao pousar em aeroporto. Governo dos Estados Unidos trabalha para atrair cientistas qualificados para preencher vagas no país. E saiba como foi uma exposição de brasileiros em New York City, que quer conscientizar sobre a importância da natureza. A gente precisava de se reconectar, de enxergar a vida de uma maneira diferente. Olá, muito boa noite. Boa noite. No próximo final de semana vai acontecer a votação de segundo turno eleitoral do Brasil. E os consulados e embaixadas brasileiras ao redor do mundo já estão se preparando para esse movimento intenso. Cerca de 697 mil brasileiros estão aptos a votar em todo o exterior para presidente. Só aqui nos Estados Unidos é o maior colégio eleitoral, viu? São cerca de 183 mil eleitores que podem participar da votação de segundo turno. Boston, Miami e New York são as regiões que reúnem mais brasileiros e os cônsules desses locais mandaram mensagens para os eleitores. Olha só. Em New York está tudo pronto para a votação do dia 30 de outubro. O Consulado do Brasil garante que todas as pessoas que estiverem presentes no colégio em New York vão votar. Se você estiver na fila às 17 horas, você vai receber uma senha que vai permitir com que você vote. Não se preocupe com isso, você terá a oportunidade para votar. Os brasileiros estão sendo orientados a baixar o e-título, que é o título online para saber a sessão eleitoral e não perder tempo em filas. Muitos eleitores querem saber se quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Pode, desde que seu título esteja ativo e registrado para você votar em Nova York. Como você vai saber? Baixe o e-título. Em Miami e Orlando, na Flórida, os colégios eleitorais tiveram filas de mais de 3 horas de espera para a votação do primeiro turno. O Consulado-Geral do Brasil em Miami informou que 40% dos eleitores aptos a votar foram às urnas. 16 mil brasileiros votaram na Flórida no primeiro turno. Isso é muito bom, mas nós precisamos de maior eficiência no segundo turno. O local, a sessão, a sala são os mesmos do primeiro turno. Se você não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno, descobrindo a sua sessão ou no e-título ou no site do TSE. Em Orlando, o vice-consulado convidou os eleitores a exercerem novamente sua cidadania e participarem do segundo turno. Ainda é possível se inscrever para trabalhar nas eleições do próximo domingo. Para aqueles que têm interesse em participar como voluntário ou como mesário ainda nas nossas eleições, podem se cadastrar ou acompanhar essa seleção no nosso Instagram, que é @gov.consuladoorlando, @gov.consuladoorlando, e ali vocês vão ter acesso ao método de como se inscrever para trabalhar ou como mesário ou como voluntário. Já a sede diplomática do Brasil, em Boston, lembrou que a votação em Massachusetts acontece em 2 cidades, Malden e Framingham. O cônsul-geral do Brasil em Boston, Benedito Fonseca Júnior, disse para os brasileiros repetirem o sucesso do primeiro turno e marcarem presença na eleição do próximo domingo. Quero fazer um convite para você, brasileiro, brasileira, que transferiu seu voto, transferiu seu título aqui para nossa região, que não deixe de comparecer neste domingo, no dia 30, para o segundo turno das eleições. Nós tivemos um primeiro turno muito bem sucedido, mais de 13 mil brasileiros vieram comparecer e votaram de uma maneira muito pacífica, ordeira, expressando o seu voto e contribuindo para a nossa democracia. E ainda falando sobre o segundo turno das eleições do Brasil, o governo dos Estados Unidos disse que segue de olho no resultado do pleito que acontece no próximo final de semana. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o governo está monitorando com muito interesse as eleições democráticas brasileiras.
Ela reforçou que os Estados Unidos acreditam aí no sistema eleitoral do Brasil, que sempre conduziu eleições livres, justas e transparentes. Olha, a Casa Branca também disse que, independente de quem vença as eleições, o Brasil é considerado um importante parceiro para os próximos anos. Olha, pessoal, para muitos políticos do Congresso norte-americano, o resultado das urnas no Brasil é fundamental para saber qual será o papel do Brasil nas relações com os Estados Unidos daqui para frente. E a gente segue falando sobre eleições, mas agora com foco aqui nos Estados Unidos, que já começaram o processo de votação das chamadas midterms, as eleições de meio mandato. Olha, uma pesquisa mostrou como as redes sociais estão agindo no combate às fake news nesse momento de decisão nas urnas. Olha só o que os pesquisadores descobriram. O estudo testou as plataformas enviando propagandas com informações flagrantemente falsas sobre as eleições de meio mandato, com alegações sobre a atuação de hackers, datas erradas para o dia de votação e questionamentos sobre a integridade do processo eleitoral. Como resultado, o TikTok e o Facebook aprovaram a maioria dos anúncios, sem fazer verificações ou derrubar os materiais falsos. Ou seja, ambas as populares redes sociais falharam em bloquear as fake news sobre as eleições. Por outro lado, o YouTube foi capaz de detectar e rejeitar todos os envios de testes e suspender os canais usados para publicar as notícias falsas. Segundo os pesquisadores, o fato de o YouTube ser capaz de combater as notícias falsas nos Estados Unidos mostra que esse não é um trabalho impossível. Para a Agência de Direitos Humanos Global Witness e o Cybersecurity for Democracy Team da Universidade de New York, que lideraram as pesquisas, os resultados são alarmantes e revelam que muitas redes sociais fazem vista grossa para o grave problema da disseminação de fake news. Bom, as fake news podem atrapalhar as eleições porque as fake news atuam justamente na interferência da construção de um senso individual ou de um senso coletivo. Então, as pessoas, ao se basearem na construção do seu senso coletivo ou senso comum, ou opinião em relação a alguma questão, e se usar como base a mentira, portanto, a gente tem na essência uma alteração da percepção daquilo que é a realidade, portanto, a conclusão não poderá ser a mais adequada. Então as fake news elas atuam justamente nisso. E eu gosto de separar as fake news em três grandes tipos de desinformação. A primeira é relacionada àquela informação engraçada, jocosa, piada, que a gente sabe que é mentira, mas tem a finalidade de divertir. Então essa não tem problema. A segunda é aquela desinformação que a gente compara da junk food, que é aquela desinformação do dia a dia, que a gente acaba falando, eu sou mais alto, eu sou mais baixo, algo que não tem efetivamente um prejuízo para a construção de um senso comum ou da ideia de opinião pública. E aí sim as fake news, enquanto ferramenta de manipulação da opinião pública, essas são perigosas porque elas podem alterar ou pelo menos manipular o resultado do jogo político. Um exemplo clássico é o escândalo da Cambridge Analytica, onde existia a seleção de potenciais alvos para manipulação da opinião através do Facebook, e isso então deixa muito bem evidente que as fake news elas podem representar um risco para o resultado das eleições. E depois do intervalo tem os detalhes da exposição de um casal de brasileiros em New York que quer chamar a atenção para a importância da conexão com a natureza. E mais, a gente fala sobre as iniciativas do governo dos Estados Unidos para atrair cientistas estrangeiros aqui para o país. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um casal de bailarinos brasileiros foi além da harmonia dos passos e da magia da dança e acabou criando um projeto aplaudido por críticos em New York. Com movimentos precisos e sincronizados, eles deram vida aos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. A gente está falando do The Four Elements. Eles criaram uma exposição de fotos, um livro, um documentário e dançaram ao vivo. Um conjunto de arte aí de encantar os olhos e despertar emoções. A Carolina Camargo foi até lá conferir.
fotos de tirar o fôlego, imagens com uma precisão impressionante, representações de momentos únicos. Essas fotos simbolizam terra, água, fogo e ar. Os 4 elementos foram personificados pelos bailarinos brasileiros Ana Luísa Luisi e Júnior Henrique e retratados pelo fotógrafo Elton Davel em uma exposição em New York. Chegamos na ideia dos 4 elementos, né, que traz a gente de volta de conexão com o meio ambiente, com a natureza e com a gente mesmo. E logo no momento onde a gente estava vivendo, né, essa pandemia, a gente precisava de se reconectar, de enxergar a vida de uma maneira diferente. Durante o lançamento da exposição, o casal de bailarinos brasileiros apresentou uma coreografia inédita que foi criada para uma música composta especialmente para o projeto pelo indígena Luiz Chipana. O casal, conhecido pela página That Brazilian Couple, conseguiu em 5 minutos mostrar a harmonia e a leveza dos corpos em acordes impulsivos que envolveram os visitantes e arrancaram aplausos emocionados. Eu, particularmente, eu sou um pouco suspeita porque eu amo dança, eu estudei dança aqui em Nova York, então para mim ver uma exposição onde você conecta a dança e os 4 elementos, eu acho uma coisa muito forte, muito criativa, então uma mensagem muito positiva também, né? E de muita força, ainda mais através de um casal que dança tão bonito, que passa um amor, que passa uma conexão de casal, né? É um orgulho, né? A gente se sente assim, um orgulho, né? Parece que a gente está ali junto com eles. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui prestigiando o evento deles e, para mim, é uma honra estar aqui com eles. O projeto levou 6 meses para ficar pronto. As fotos foram capturadas em uma praia em Coney Island, uma praça pública com fontes de água e em um estúdio. Tudo através do olhar sensível do fotógrafo Elton Davel. A gente conhece a natureza, nós entendemos que ela é importante, mas a gente esquece da dimensão disso tudo, né? Como a vida pode ser mais leve, como a vida pode ser muito mais tranquila se nós entendermos e conhecermos como usar esses elementos ao nosso favor. Para ir a fundo no tema escolhido, o trio foi buscar conhecimento e pesquisar referências. Nós tivemos ideia de pesquisar, né, e procurar sobre quem realmente entende dos elementos, que são os povos nativos. Né, e conhecendo a necessidade deles, entendendo o que eles precisam. Para o casal, que faz parte do time de bailarinos da Metropolitan Opera House, para incorporar e transmitir a mensagem desejada, foram precisos 4 dias, um para cada elemento. O mais difícil foi retratar o ar. O ar a gente queria trazer uma coisa mais ousada, né? Então nós utilizamos um trampolim. E aí era a hora dos saltos e deles dançarem no ar, então foi muito difícil. Porque é cabelo que entra na frente, e saia que embola, e fumaça subindo, e vem ventilador de um lado. Enfim, foi muito difícil para a gente encontrar o salto perfeito. Além da série de fotos, disponível também no metaverso, os bailarinos e o fotógrafo lançaram um livro e um documentário que será postado no YouTube. Parte da renda obtida com o projeto será doada para uma comunidade indígena do Mato Grosso, no Brasil. Então vai para os Chavantes agora, né? Nesse momento vai ir para eles, porque eles estão precisando de um poço artesiano, né? Para água potável. E se desse bastante fundos, e eles tenham também criar um tanque para peixes, né? Para eles poderem depender menos da cidade, comercializar esses peixes e até para consumo próprio mesmo. A parceria da dança e da foto já rendeu saltos mais ousados para o trio. Eles receberam convites para levar a exposição para Chicago e Miami. E aí agora deu vontade de fazer uma coreografia para cada elemento. Sim. A gente estava até brincando sobre isso. A meta é criar agora um evento, um espetáculo mesmo, os 4 elementos. Eu acho que quanto mais comunidades a gente atingir, melhor vai ser a ajuda, né? Sim. Vai ser o efeito.
E olha, por falar em talentos, o governo americano está de olho nos estrangeiros com qualificações. As academias de ciência, engenharia e medicina dos Estados Unidos estão pedindo para a Casa Branca facilitar a entrada de perfis intelectuais aqui no país. Exatamente. A ideia é atrair cientistas, estudiosos, pesquisadores e outros imigrantes para estudar e trabalhar aqui no território norte-americano. Quem nos conta todos os detalhes é a Eloá Orazen. A estratégia visa reter o capital intelectual em solo americano, evitando a chamada fuga de cérebros, como é conhecido o movimento migratório de talentos altamente qualificados. Durante o ano fiscal de 2021, os Estados Unidos concederam mais de 350 mil vistos de estudante e pouco mais de 60 mil vistos de trabalho. São quase 500 mil de profissionais qualificados em solo americano só no ano passado, mas acredite, ainda é pouco. Falando de 2020, um dado oficial direto do Departamento de Trabalho americano é que existia em 2020 um shortage, um déficit de profissionais na ordem de 1,4 milhões. Aí, pasme, no ano passado o país formou ali perto de 400 mil apenas, ou seja, o país ainda continua com déficit na casa de 1 milhão, ou seja, de fato é uma área, dentre várias, que esse país precisa. Eu diria que TI é uma das áreas nas quais essa necessidade ela é mais gritante. O relatório conclui que, embora os Estados Unidos continuem a ser um país líder em tecnologia, deveriam ser mais conscientes em acolhimento ao talento humano se querem competir com outros países, sobretudo com a China. O que é mais utilizado nesse momento e o que se encaixa também é o chamado EB2 NIW, que é uma abreviação de National Interest Waiver, numa tradução bem literal, é sendo este profissional de interesse nacional, há o waiver, ou seja, eles dispensam a necessidade de um empregador chamante. Isso que é muito legal. Então, como a grande maioria dos vistos de trabalho e green cards por trabalho, você precisa ter um empregador chamante, um empresário americano, alguém já regularizado aqui para poder fazer o sponsor, para ser o seu patrocinador. Neste EB2NW não há essa necessidade, ele dispensa, por isso National Interest Waiver, porém esse profissional tem que ser de interesse nacional. Aí a gente entra, aí é quando encaixa perfeitamente, por exemplo, com profissionais de TI ou do chamado STEM, de maneira geral, que é a sigla STEM, é uma abreviação de Science, Technology, Engineering and Math. Então, profissionais dessas áreas, e hoje, já mais recente, profissionais da área da saúde, se encaixam muito bem nesse caminho, que é o chamado EB2NW. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos divulgou informações sobre uma incomum chegada de um imigrante cubano ao país. Pois é, um homem de 29 anos chegou ao sul da Flórida de avião sem ser detectado por radares e pousou no aeroporto de Everglades. O imigrante teria voado com um monomotor a uma baixa altitude para não ser notado pelo sistema de radares. Mas ao chegar na costa do país, ele contactou a torre de controle do aeroporto de Everglades, que fica a 36 milhas do distrito comercial central de Miami, e pediu autorização para pouso, alegando estar com pouco combustível. Ele pousou em segurança, mas já na pista foi detido por agentes de imigração e levado sob custódia. As autoridades de aviação dos Estados Unidos disseram que ainda não sabem como a aeronave não foi detectada pelos radares. Olha, essas imagens aí foram impressionantes, né? O Departamento de Imigração disse ainda que esse tipo de fuga de Cuba para Miami não é algo comum, mas que isso já aconteceu algumas outras vezes, viu? E olha, no próximo bloco tem os detalhes do tiroteio em uma escola de ensino médio de St. Louis, no Missouri, que deixou mortos e feridos nesta segunda-feira. E a gente explica por que a pandemia de Covid-19 mudou tanto o comportamento dos moradores do país quando o assunto é comprar um carro. Estamos de volta e com as últimas informações de um massacre que aconteceu em St. Louis, no Missouri, nesta manhã. O atirador, um homem de cerca de 20 anos, invadiu uma escola de ensino médio, deixou 6 alunos feridos e matou uma estudante e uma professora. Quando a polícia chegou à escola, houve troca de tiros e o criminoso foi baleado. Ele chegou a ser hospitalizado, mas morreu. Os alunos da escola contam que o atirador tentou acessar várias salas de aula, mas
não teve sucesso porque muitas delas estavam com as portas travadas. Pois é, olha, a escola onde o atentado aconteceu é uma instituição de ensino médio especializada em artes. E agora a gente fala de carro. Você está pensando em comprar um automóvel novo? Bom, olha, então é bom se preparar porque os preços estão nas alturas e a previsão é que continuem assim por um longo período. Pois é, e por causa dessa pressão econômica, com crise e inflação alta e depois também com a pandemia de Covid, o comportamento dos consumidores que procuram por carros novos vem mudando. Os especialistas dizem que os motoristas estão desistindo da ideia de trocar de carro rápido, como faziam antes. Eles estão aprendendo a manter seu veículo usado por mais tempo. Esse movimento está reduzindo a oferta no mercado e elevando o preço dos automóveis usados. Ou seja, além dos carros novos estarem com os preços muito altos, por falta de estoque, alta demanda e inflação, o mercado de usados também está vendo o preço subir. E com a taxa de juros do Banco Central alta, ficou ainda mais difícil pegar empréstimo para trocar de carro, seja para um usado ou para um novo. O preço da gasolina também é outro fator que está forçando o consumidor a repensar a compra de automóveis. O preço médio de veículos novos em agosto foi de $48 mil. Os carros usados estavam custando no mesmo período em torno de $9 mil em média. Os especialistas não preveem uma volta normal tão cedo e dizem que esse novo comportamento do consumidor pode ter vindo para ficar. Ainda mais com o número de carros ofertados hoje em dia no mercado. Antes da pandemia e da crise econômica, existiam 3,5 milhões de veículos nas revendedoras. Agora é menos de 1 milhão. Falando um pouquinho sobre esse mercado, que sofreu um aumento esse ano em comparação ao ano passado, um aumento de valores, se dá uma série de fatores pós-pandemia, inflação. Então, assim, a disponibilidade de um carro zero hoje, quilômetro na concessionária, de alguns modelos, gerou essa procura pelos carros usados, que também, por sua vez, aumentaram de valor. Esperamos que até o final agora do ano, começo do ano que vem, abaixe ainda mais e dê margem para que possamos oferecer melhores negociações para o consumidor. Depois do intervalo, a gente mostra a iniciativa de bombeiros de Sacramento, na Califórnia, que estão trabalhando além das horas habituais para inspirar a nova geração de meninas sobre a profissão. E a gente mostra também como uma mulher latina se tornou um sucesso na internet como vendedora de flores aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para falar de inspiração. Em Sacramento, na Califórnia, bombeiros estão trabalhando horas extras para servir de exemplo para uma geração bem específica. Sabe qual? Meninas. A ideia é mostrar para essas garotas que trabalhar no corpo de bombeiros não é algo apenas para homens não, mas para mulheres também. E talvez inspirar essas jovens a seguirem carreira no serviço de emergência. Cortar madeira, subir escadas. Este é o Campo de Bombeiros de Meninas, cheio de aventuras e desafios para despertar o amor pelo serviço público e o compromisso com a comunidade. Eu vi essas coisas na TV e filmes e achei tão legal que vim aqui ver na vida real, diz Isabela. O programa é conduzido por bombeiros locais e experientes com toda a segurança necessária. A instrutora explica que o objetivo é empoderar as meninas e mostrar que elas podem fazer qualquer coisa. The core of what we do and the mission that we're trying to carry out here. Aqui, as adolescentes de 12 a 17 anos aprendem habilidades como busca, resgate, primeiros socorros, sobrevivência e muito mais.
Nós estamos usando serras, mangueiras, levantando escadas, subindo em prédios enormes. Muito legal, explica Penélope. Treinamentos como esse servem para ensinar brincando uma profissão e atrair mais mulheres para o serviço de emergência. Hoje, as mulheres são apenas 10% do efetivo dos Estados Unidos de bombeiros. Penélope é uma das adolescentes que já se interessou por esse futuro. Posso vê-las fazendo tudo isso e posso me ver fazendo essas coisas incríveis para ajudar minha comunidade, diz ela. O acampamento é aberto a todas as adolescentes do ensino médio da área de Sacramento. A participação é gratuita. Cada vez mais temos mulheres que estão ingressando, né? Estão aplicando, estão indo para a academia de bombeiro, estão se formando como bombeiras, estão conseguindo trabalhos nos departamentos de bombeiro. Muitos tempos, 10, 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, era realmente uma profissão dominada pelos homens. Hoje já não, já tem um grande número, cada vez mais está aumentando o número de mulheres no departamento de bombeiro. Para você ter ideia, né? Nós temos agora na nossa academia de bombeiro uma classe de 40 recrutas. Desses 40, 18 deles são meninas, são mulheres. Pela primeira vez na história do nosso departamento, temos quase 50% dos nossos recrutas sendo do sexo feminino. Normalmente, né, 15 anos atrás, você via no máximo 3 ou 4 mulheres por classe. Agora está chegando quase a 50%. Isso é uma coisa que eu acredito que vai continuar cada vez mais aumentando e vai ser simplesmente o normal. Já se viu que é uma profissão que a mulher pode fazer tão bem quanto o homem. É uma coisa que chegou aqui para ficar e cada vez mais vamos ter mulheres trabalhando nos corpos de bombeiro. Bom, vamos agora então ver como é que está a previsão do tempo para o resto do país. Vamos dar uma olhadinha, Evelyn? Vamos lá. Olha, Boston, tempo encoberto, aí mínima de 58, chuva em Nova York, tempo encoberto em Washington, mínima de 57. Orlando e Miami, Orlando sol, Miami tempo encoberto, máxima de 86, mínima de 65. Dallas, tempo encoberto, mínima de 49, Houston, sol forte, máxima de 76, Evelyn. Isso aí, Ruth. Agora, pessoal, a gente chega lá em Seattle, em Washington, onde vai chover bastante, mínima de 44 e a temperatura máxima não passa de 52. Tempo encoberto também em São Francisco e em Los Angeles, em boa parte aqui da Califórnia, com a temperatura mínima ali bem próxima, né? 50 lá em cima e 56 embaixo. E sol em Las Vegas, máxima de 72, mas a gente viu aí um mapa com bastante nuvem, né, Ruth? Bastante nuvem. É o outono aí mostrando as caras. Com toda certeza. E olha, agora a gente muda de assunto para falar do que anda viralizando na internet, né, Evelyn? É isso aí, olha, o que tem bombado nas redes aí, na web, nesses dias é uma floricultura latina do Arizona. E sabe por quê? Porque eles ficaram famosos pelos buquês gigantes que conseguem fazer e pela história de luta e resiliência da dona da floricultura. Olha só. The designs that we have here is something that we have that no one can do it. Johanna Rabocco é proprietária da Floreria Mi Sueño, uma loja de flores no oeste de Phoenix, que se tornou viral por esses enormes buquês. Os arranjos gigantes chamam a atenção nas redes sociais da loja pela beleza, tamanho e arte que os funcionários fazem. O sucesso é tanto que a loja muitas vezes tem filas quilométricas de clientes querendo levar um dos buquês gigantes para algum ente querido. A dona da loja diz que, apesar dos buquês serem cativantes, dão um baita trabalho para serem confeccionados. Não é fácil fazer isso porque toda vez que você começa a colocar as flores juntas, elas começam a quebrar no topo, então precisa de muita habilidade, diz a florista. Também não foi fácil o caminho de Johanna até os dias de hoje, que ela se tornou um fenômeno no ramo. As primeiras rosas foram vendidas por ela há 15 anos, nas ruas do Arizona. Everything started on the street with all my family on 67th Avenue and Indian School. Depois de um tempo, ela lembra que conseguiu abrir um quiosque em um shopping e teve outras lojas até conseguir estabelecer a floricultura. Hoje diz que quer inspirar outros latinos a não desistirem dos seus sonhos. Se você é latina e seu inglês não é perfeito, ou provavelmente você nem terminou o ensino médio e não acredita que pode realizar seu sonho, acredite, você pode, porque eu fiz isso, diz emocionada. And you don't believe that you can make your dream come true? Believe it, because you can do it. I did it.
É isso aí, uma mensagem muito bonita, porque a gente sabe que ser imigrante não é fácil, mulher imigrante latina, então tá aí um bom incentivo para tantas mulheres que estão nos assistindo aí, que precisam de um empurrãozinho muitas vezes. E é um belo empurrãozinho, hein? Não dá para esquecer essa história. Lembra dessa história toda vez que ficar na dúvida, né, Evelyn? É isso aí, e segue adiante. E segue adiante. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui, a gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Até amanhã, gente. Boa noite.